Aconteceu na última sexta-feira, dia 6, na Casa da Cultura, a Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Servidores Municipais de São João para tratar do reajuste salarial do funcionalismo público. O presidente André Carvalho fala agora aos ouvintes da Rádio Web Tertúlia a respeito da referida Assembleia. Foi avaliada a proposta do Poder Executivo de um reajuste de 8%, um reajuste que abaixo do que estava sendo dado nos últimos anos, que era o índice do salário mínimo, e a possibilidade de um ganho a mais no mês de julho. De que maneira? Vai ser feita uma avaliação da arrecadação do município do primeiro semestre deste ano, comparado com o de ano 2014, e se a arrecadação do município aumentar de 8% a 15%, os servidores vão ganhar mais 1% de reajuste a partir de julho. De 15% a 20% de aumento na arrecadação do município, nós iríamos ganhar 1,5%. E acima de 20%, 2% a partir do mês de julho. Foi colocado a proposta para os servidores, proposta essa que foi aceita. Então nós estaremos comunicando ao prefeito que a proposta foi aceita e devemos aguardar que provavelmente na sessão de segunda-feira da Câmara de Vereadores ou mais tardar na próxima segunda deve estar sendo votado. A respeito da participação do associado do sindicato na Assembleia, o presidente fez o seguinte comentário. Na realidade, essa Assembleia foi convocada e por ser uma coisa até mais justa, a gente convocou não só os servidores públicos municipais, sócios do sindicato, mas qualquer um que fosse, mesmo não sendo sócio do sindicato, para que pudesse ouvir a proposta do prefeito, avaliar se ela está condizente com aquilo que a gente acha justo para o servidor ou não, e poder expor suas opiniões. Tivemos uma participação que eu diria para você sim, que não foi o que a gente esperava. Na outra que a gente teve foi uma participação bem maior dos servidores. Infelizmente isso acontece, mas é o famoso trabalho de formiguinha. Então a gente tem que começar a conscientizar o servidor que ele tem todo o direito de vir, participar, expor, concordar, não concordar, sem ter medo de perseguição, de que ocorra um assédio moral, que a gente fala que é crime. Então, se as pessoas são livres para poder discutir, do mesmo jeito que na época da campanha as pessoas são livres para votar em A, B, C, as pessoas, os servidores são livres para concordar ou não concordar, seja com o posicionamento do prefeito ou do próprio sindicato. Então, a gente sempre tentou fazer a coisa da maneira mais democrática possível. O prefeito pôs a posição dele, fez a proposta. O posicionamento do sindicato foi convocar os servidores e ouvir os servidores. A gente representa os servidores. Não foi a proposta que a gente levou. A proposta que a gente levou ao prefeito municipal foi completamente diferente. Nós cobramos do prefeito a questão do cumprimento da palavra dada na época da campanha, a recuperação das nossas perdas salariais. O prefeito alegou que, por problemas de arrecadação do município, diminuição da arrecadação, porque teve gastos fora do normais no ano passado, ele não poderia dar o reajuste que a gente pediu. No entender do sindicato, existia como fazer isso. Mas é um direito do prefeito, ele é o nosso prefeito, está lá por um democraticamente eleito, e democraticamente a gente também convocou os servidores e ouvimos os servidores. Acharam melhor aceitar a proposta do prefeito e ficar no aguardo. Nós estamos esperando para ver o que vai acontecer nesse primeiro semestre. E já ficou decidido nessa Assembleia que nós vamos estar trabalhando com os servidores e analisando o que vai acontecer durante esses 6 meses. Dependendo do que acontecer, metade do ano a gente volta a conversar com os servidores. Pensando assim, o sindicato considera uma vitória, mesmo aceitando a proposta do prefeito? Diria que uma vitória parcial. Por que parcial? Porque a proposta inicial do prefeito era 7% de reajuste. Proposta essa apresentada para a Câmara de Vereadores no mês de dezembro. Nós conseguimos mobilizar os servidores, conseguimos mobilizar os vereadores, que muito nos ajudaram, que não votaram a proposta. Essa proposta voltou para o Poder Executivo. O prefeito reavaliou, mandou uma proposta de 8%. Foi chamado, a gente meio forçado, mas conseguimos sentar na mesa, conversar, negociar, que é o princípio da democracia, a conversa, a negociação.
Partiu do próprio Poder Executivo essa proposta de um reajuste salarial na metade do ano conforme a arrecadação. Então, se eu analisar que a gente saiu de 7, estamos ganhando 8, com a possibilidade de ganhar mais 1,5%, 2%, eu considero um ganho parcial. Parcial por quê? Ao nosso ver, o município de São João comportaria financeiramente, sem ter impacto na saúde, na educação, nas estradas, sem prejuízo nenhum ao município, um reajuste na faixa de 9%, que é o que subiu o salário mínimo, ou até mesmo 10%, que seria o cumprimento da palavra dada em campanha, de que o reajuste que o prefeito se comprometeu em dar a recuperação das nossas perdas. Deixar bem claro o seguinte: os servidores públicos municipais de São João, nos últimos 13 anos, têm uma perda acumulada em relação ao salário mínimo de mais de 54%. Ou seja, aquele servidor que entrou há 13 anos atrás, 14, ganhando 4 salários mínimos, hoje ganha 2. Aquele que ganhava 2, ganha 1. Então, assim, nós temos uma defasagem salarial muito grande. A promessa que nos foi dada foi de recuperação. Nos 2 primeiros anos, nós conseguimos equiparar com o salário mínimo. E sempre parabenizei essa atitude. Este ano, ele alegou que não teria condições. Pelos estudos que o sindicato fez, teria. Proposta do prefeito, 8, mais o percentual, a possibilidade no meio, não é um percentual tão ruim. Lógico, se for analisar outros municípios, a situação está tudo na faixa de 6,5%, 7% de reajuste. Nós estamos tendo um reajuste em relação à região maior. Só que os outros municípios não têm, por exemplo, o frigorífico da Coaçu gerando um ICMS que previsão desse ano de aumento de quase 20%. Então a arrecadação do município ano passado aumentou 15% e nós tivemos 7% só de aumento. Então existe essa possibilidade. Então assim, houve um ganho? Houve. De 7 para 8 mais uma possibilidade na metade do ano. Só que perto do que a gente esperava e perto do que nos foi prometido em época de campanha, eu considero uma perda. Obrigado, André, pela entrevista. Nós da Rádio Web Tertúlia agradecemos